Bom, a mensagem eu vou deixar aqui no anonimato e diz assim: Shalom, irmão Felipe, por favor, você é um dos chofá falando a verdade. Por favor, faz uma live. Muitos, irmão, estão passando fome, com necessidades. E há, no meio messiânico, pessoas pedindo dinheiro e Pix, conta de banco. E dizem que as pessoas têm que colaborar, onde elas estão sendo alimentadas espiritualmente, tendo que as pessoas estão com dificuldade, uma pouca vergonha, vendendo-se no meio messiânico a palavra de Deus. Na Bíblia, você tem 3 palavras interessantes. Palavra terumá, maaser e tzedaká. Lembre? Oferta, terumá. Tzedaká, esmola, assistência social. E maaser, dízimo. Lucas 7. Tendo Yeshua concluído todas essas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Yeshua, enviou-lhe alguns anciões dos judeus pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Yeshua com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, uma doação, uma terumá, beleza? Voluntariamente. Já no capítulo 8, verso 1, diz assim: aconteceu depois disso que andava Yeshua de cidade em cidade, andando de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Bem? Então, Yeshua, e aqui nós temos que entender uma coisa. E aqui que está a moral da história. Por que Yeshua precisava ser assistido? Primeiro, ele largou a carpintaria. Então ele parou de trabalhar com construção civil. Então ele precisava comer e se vestir, não é? Então se ele para de trabalhar, um pedreiro precisa trabalhar todos os dias para levar seu pão para casa, não é? O profeta de Deus aqui, o homem de Deus aqui, o Machia, ele para de construir. Com 30 anos, até 30 anos, ele trabalhava, ele se mantinha. A partir dos 30, ele tem um curto ministério de 3 anos. Então ele para de construir casa, irmãos. Então, se ele para de construir casa e vai se aplicar 100% à obra de Deus, ele tem que comer, ele tem que se vestir. Da mesma forma, Pedro e João largam seus empregos normais, pescadores. Por quê? Ou eles pescam ou eles pregam a palavra. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo porque não tinha internet. Mas o que acontece hoje em dia? Não é isso que está acontecendo hoje. O indivíduo largou uma profissão de pedreiro, de motorista, não sei, para viver integralmente para a obra. Existem alguns indivíduos que eles... me desculpa, eu vou falar. Eles não sabem fazer nada além de serem administradores de culto. Qual é a despesa que tem uma igreja? Vamos abrir o jogo. Se é comunidade, a despesa da igreja, todos têm que saber. Pastor, qual é a despesa que o senhor tem? O senhor trabalha 6 dias na semana? De 7 às 5? Então o senhor tem direito a um salário da igreja. Porque o povo vai promover isso. Vamos botar o pingo dos i aqui e vamos acertar isso de uma vez. Vamos parar de falácia. Não é só arrecadar, não.
Vamos saber onde está sendo colocado o dinheiro. Pastor trabalha 6 dias? Trabalho. Beleza. Na semana? Trabalho. Então o senhor vai ter direito a um salário popular. O que o senhor precisa? Comida, casa para morar, para trabalhar direto pro reino. Felipe, você acha certo? Acho certo. Tem rabinos que recebem, irmãos. Então não é só porque é cristão que eu vou aqui falar que não é lícito. Então, um indivíduo que ele para de trabalhar na profissão dele e trabalha de 7 às 5, 6 dias na semana, ele tem que sobreviver. Então vamos dizer que tem o salário do pastor. Quanto que precisa para viver? Roupa, comida, luz, água, internet, despesa. Pagou todas as despesas? A igreja tem condições de fazer isso? Tem, beleza. Qual é a segunda despesa que a igreja tem? Água, luz, mas o quê? Pagar alguém para limpar a igreja. Se ninguém quiser limpar voluntariamente, alguém tem que limpar. Tem toda essa despesa aí com limpar, enfim. Limpeza. Tributos, porque tributos o governo também pede. Tem alguns tributos? Tem. Que hoje a igreja tem que ter CNPJ, vai ter que ter um contador. Tem tributos? Tem tributos. Mas o quê? E aí? O que me foi passado aqui é que tem irmãos passando dificuldade. A pergunta que eu faço é o seguinte: por que tem irmãos passando necessidade? Está numa situação fora de controle. Tem igrejas que só arrecada. O povo não sabe quanto que tem. O povo não sabe quanto que a igreja tem. Porque só mama. E aí, cadê a assistência social que toda igreja deveria ter? Porque se você lê Atos, não tem ninguém passando necessidade. Mas por que não tem ninguém passando necessidade? Porque não tem sanguessuga ali. Não tem mercenário ali. Não tem picareta ali. Não tem enganador ali. Tem homens sérios na administração do que é do povo. Esse é o problema. Que o pastor ele se acha o rei que pode administrar os impostos. Acorda, rapaz! Você é um no meio da comunidade. O pastor foi chamado para servir. João diz isso no livro de João. Yeshua fala isso. Yeshua lava os pés do discípulo e diz para os discípulos: viu o que eu fiz? Façai vós também. Ah, mas ninguém quer fazer isso, Felipe. Ninguém quer, mas ele ensinou. Lavou os pés do discípulo e disse: assim como eu fiz, façais vós também. Então o que acontece? O problema todo é que as igrejas, as pessoas gostam desse jeito administrativo da igreja. Lição de humildade, capítulo 13, verso 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis: bem, porque Aniru, eu sou isso. Ora, se eu sendo senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, meu camarada, se você é discípulo de Cristo, você não vai estar andando de Land Rover às custas dos irmãos. Deus nos livre. Você não vai ter um apartamento em Copacabana às custas dos irmãos. Você não vai ficar viajando para Dubai às custas dos irmãos. Você não vai passar férias em Orlando às custas dos irmãos. Porque se você pode ir para Orlando, o teu irmão também pode. Mas quem tá vendo aí? Então é muito complicado falar desses assuntos, porque tem pastores com casa em Miami. Às custas de quem? Da profissão dele? Não, às custas da fé dos outros. Então eu sou contra isso. Eu estou falando o que a Bíblia diz. A manutenção do sacerdote não pode ser violada.
Mas ostentação não foi o que Deus ensinou.